Olá, colegas do setor de frotas e mobilidade. 2026 está chegando, então vamos dar uma olhada no futuro das frotas e da mobilidade. Para falar sobre isso, está comigo o diretor administrativo da Automobility Advisors, uma empresa de consultoria sediada nos Estados Unidos, George Ayers. E aí, George, como vai? Ótimo! Obrigado, Daniel, por me receber. Que bom te ver. Sim, que bom te ver também, Joe, muito obrigado por se juntar a nós. E como diretor-geral da Automobility Advisors, você esteve na vanguarda, ajudando organizações a navegar pelo futuro das frotas e da mobilidade. E o que eu gostaria de fazer hoje é explorar 5 temas-chave que moldam as frotas corporativas e governamentais. Portanto, desde conectividade a modelos de serviço, eletrificação, energia e, claro, IA. Sim. Então, primeiramente, George, como os ecossistemas de veículos conectados estão mudando a forma como as frotas corporativas e governamentais são gerenciadas? Então, coisas como telemática, compartilhamento de dados, análise preditiva, coisas do gênero. Claro, sim, obrigado. Tô no ramo de veículos conectados há cerca de 20 anos, tendo trabalhado em empresas como a Verizon, Telemática e até mesmo na IBM. Trabalhando nesse setor e, antes disso, com montadoras como a Ford. Então, eu acompanho isso desde o começo. Em 1996, quando a GM, o OnStar nasceu, certo? Segurança e proteção e coisas do tipo, e já avançamos bastante desde então. Praticamente todo carro que sai de fábrica hoje já é conectado, então esse é o primeiro benefício. Ele também tem muito mais capacidade do que antes. Mas o que as frotas realmente valorizam, né? Por que as frotas estão usando isso? Algumas das principais ideias que a maioria das frotas usa hoje são coisas como otimização de rotas, e isso está mudando com a chegada dos veículos elétricos, por exemplo, porque é fundamental garantir que você vá para a estação de recarga certa, na rede certa, no trajeto que está fazendo, certo? Então, hoje em dia, o planejamento de rotas está muito mais sofisticado. E aí tem a manutenção preditiva, que é uma das preocupações óbvias para as frotas. E agora estamos passando de ideias preditivas básicas para o que chamam de prognóstico, que é tentar descobrir exatamente quando as peças vão falhar, não só se o veículo precisa de manutenção, certo? Olhar o cronograma, olhar a quilometragem e prever quando a manutenção será necessária. Mas além disso, de forma mais específica. E existem muitas ferramentas para chegar nesse ponto, né? Ainda não é perfeito, mas tem muita coisa acontecendo nessa área. E aí tem outro exemplo bem conhecido, que é o seguro baseado no uso. Ou então a redução de riscos por meio de ferramentas que ajudam os motoristas a melhorarem, diminuindo custos de seguro, taxas de acidentes e coisas do tipo, né? Porque você está monitorando o veículo. Tudo isso é possível porque o veículo tem um modem interno com GPS, monitoramento do motor e do desempenho do veículo, além de conectividade externa. Então, é realmente algo muito empolgante. E aí, se a gente esquecer toda a parte de entretenimento e outros recursos extras que poderíamos falar o dia inteiro, mas acho que as frotas estão passando por uma grande transformação agora, porque o desempenho e a capacidade dos veículos conectados estão muito maiores do que nunca. Então, eu lembro que quando eu era mais novo, a gente não era tão conectado. Você simplesmente saía e não estava conectado. Agora é assim, temos que aceitar, o mundo está mudando. E sobre a mobilidade em massa como serviço, como a gente diz, você poderia contar um pouco pra gente sobre como isso está ajudando as frotas? Por que reduz custos ou talvez melhora a acessibilidade? Sim, eu acho que existem várias formas de usar isso. Claro, todos nós conhecemos o Uber e o Lyft do ponto de vista pessoal. Usando para esses fins, eu acho que isso ajuda as frotas de várias maneiras diferentes. Pense em coisas como ter veículos de frota suficientes disponíveis no passado. Se você não tivesse nada disso, precisava ter mais veículos, ponto final, para conseguir atender todos os seus motoristas e usuários. Essas viagens podem ser usadas para compartilhamento de viagens, o que poderia reduzir o tamanho total da sua frota. Na verdade, você pode obter um desempenho ainda melhor da sua frota. Acho que outra área importante são as garagens de veículos. Trabalhamos com empresas que desenvolvem plataformas e aplicativos para gerenciamento de frotas de veículos. Então, você pode fazer a mesma coisa que um Uber ou Lyft, mas pega o carro no ponto de coleta de veículos.
Assim, a frota pode organizar pequenos grupos de veículos que muitas pessoas podem usar. Em vez de 5 pessoas, talvez 200 pessoas possam utilizá-los. De repente, novamente, você precisa de menos veículos dedicados no total. Uma coisa que sempre precisamos lembrar é, por exemplo, do lado do cliente varejista. Na maior parte do tempo, o carro dele está estacionado, certo? 5% do tempo ele é usado. Em uma frota, esse número é muito maior. Ele é usado mais vezes, mas ainda assim não é 100% do tempo. Esse veículo ainda fica estacionado. Na verdade, boa parte do tempo sim. Como você pode usá-lo com mais frequência? Acho que é isso que tô querendo dizer. Uma das coisas principais é eliminar isso. Você não pode ter uma frota ociosa. Meu carro fica muito tempo parado. A eficiência de custos é importante nas operações de frota, e esse tipo de serviço pode ajudar com isso. Vamos falar um pouco sobre veículos elétricos. Então, você meio que mencionou como algumas dessas coisas que conversamos são necessárias durante a gestão de uma frota de veículos elétricos. Mas o que você acha que é o maior obstáculo para ampliar a adoção de veículos elétricos, digamos, em grandes frotas? E talvez, como esses obstáculos poderiam ser superados? Bom, eu acho que são 3 se eu parar para pensar. Um deles é que há muitos custos de infraestrutura, para recarga. E existem maneiras de resolver isso, mas ainda assim não é nada barato. Então, operar o veículo elétrico pode ser muito econômico. Mas o investimento, o CAPEX para montar a rede de recarga nos locais, nos depósitos, seja lá onde for a frota, pode ser muito caro. A gente, na verdade, trabalhou ou se conectou e trabalhou com uma empresa que está desenvolvendo robôs para recarga de veículos elétricos em cenários de frotas, chamada EVBots, uma empresa realmente interessante. E eles pegam, por exemplo, uma frota que tem, digamos, 25 veículos. Em alguns lugares, eles podem ter 1 ou 2 carregadores, mas desses carregadores, na verdade, carregam esses pequenos robôs portáteis com baterias que vão até o veículo. Então, você não precisa de tantos carregadores porque está usando esses robôs mais baratos para ir e carregar o veículo. É um jeito realmente interessante e futurista de fazer isso. Então, existe um grande custo aí, e às vezes você precisa cavar o chão e colocar filas maiores e todo tipo de coisa. Mas isso está diminuindo, só que está diminuindo lentamente. Para conseguir carregar rapidamente, você precisa gastar mais dinheiro em mais carregamentos, certo? Então, nos EUA, claro, de forma geral, quando se pensa em carregamento público, o setor ainda está muito atrás do resto do mundo. Portanto, não pode contar com que esteja sempre onde precisa. Portanto, como frota, vocês podem ter que fazer investimentos em carregamento. O segundo ponto é que existem muitos tipos diferentes de veículos. Você consegue combinar os tipos certos de veículos com as suas necessidades? Eles têm as capacidades certas nas redes de carregamento? Isso tá melhorando, Eles estão começando a fechar acordos para poder usar diferentes tipos de carregadores públicos, então isso é bom. Mas ainda tem um pouco de gerenciamento nisso. E nos Estados Unidos, claro, do lado do varejo, a demanda por veículos elétricos, digamos, não está crescendo tão rápido quanto na Europa e no resto do mundo. E por isso, algumas montadoras estão recuando de fabricar tantos veículos elétricos. A Ford, por exemplo, não está mais fabricando a picape Lightning por causa disso, E a GM também está desacelerando. Então, se você tinha alguns veículos leves nos quais planejava investir, vai haver menos deles no curto prazo. Isso vai mudar, tudo vai voltar ao normal e teremos muitas opções. Mas agora estamos neste momento de queda. E eu acho que a última coisa, eu acho que os Estados Unidos, Eu vejo que parecia que estava indo e aí estamos mudando. Tava indo muito bem. E aí meio que desacelerou. Vamos ver, talvez a gente volte para os veículos elétricos. Vai voltar ao normal. E acho que o último ponto para frotas é o requisito operacional, porque você precisa garantir que elas sejam carregadas todas as noites, certo? Na manhã seguinte, se você não tiver feito isso, levará muito tempo para recuperar essa energia. Não dá simplesmente para abastecer e sair dirigindo, certo? Portanto, você precisa garantir que seus processos sejam realmente bons para carregar todos esses veículos todas as noites. Assim, todos estarão disponíveis no dia seguinte. Certo. E você pensa aqui, essa questão sobre V2G, então V2G significa, claro, veículo para rede. Então você poderia, trazer energia de volta para a rede. Isso ajuda as frotas, sabe, a apoiar a resiliência energética e talvez a sustentabilidade, coisas do gênero. Você poderia dizer algo sobre um pouquinho? Sobre isso? Alguns veículos conseguem fazer isso, outros ainda não conseguem. Pode, Então depende do tipo de veículo. É uma ótima ideia,
tem armazenamento de energia nesses veículos que está distribuído. Então, como você pode usar isso? Bem, você pode carregar em horários fora do pico e economizar dinheiro. Na verdade, em muitos casos, você pode devolver essa energia para a rede e ganhar dinheiro. Como você faz isso Porque a pergunta é sobre escala, de certa forma. Como você faz isso em nível nacional quando nossa rede de energia não é uma rede nacional? Certo? O que você faz no Texas é bem diferente do que na Califórnia. Pacific Gas and Electric na Califórnia versus Duke Energy na Carolina do Norte. Você poderia ter uma frota nacional de 5.000 veículos, sendo 5.000 elétricos e todos eles capazes de fazer a conversão de V para G, mas você consegue fazer isso da mesma maneira em todos os lugares? Talvez sim, talvez não. Porque não temos isso padronizado, o que faz parte do problema da rede elétrica dos veículos elétricos nos estados, que poderíamos melhorar. Se fizéssemos isso, ajudaria muito várias frotas. Então talvez carregar, como você disse, fora do horário de pico à noite e talvez fazer outra coisa durante o dia. Agora, vamos falar sobre IA. Essa é a última pergunta que eu tenho. É sobre IA. Então, imagino que você já ouviu falar disso, né? Sim, já ouvi falar. Vocês que estão assistindo provavelmente já ouviram falar também, né? Então, qual impacto os agentes de IA vão ter nas operações de frotas? E acho que quais salvaguardas precisamos para construir confiança? Hoje em dia não dá para ter uma conversa sem falar de IA, então acho que faz todo sentido. Também é interessante acompanhar o que está acontecendo em IA, porque tem muita experimentação, muita inovação, muitos serviços e recursos novos, o que é ótimo. Alguns são perfeitamente pensados para frotas, como despacho. Coisa desse tipo. Então, motoristas individuais podendo usar essas ferramentas de agendamento com IA para descobrir quando e onde, etc. Por aí vai. E você não precisa de um call center cheio de gente. Ou, se você tiver um call center, pode ter um agente de IA ajudando o atendente a responder as perguntas. O tempo de ligação diminui, economiza-se dinheiro e assim por diante. Na verdade, estão trabalhando com uma empresa do setor de varejo de concessionárias chamada Blink AI, que basicamente oferece uma ferramenta de agendamento com IA para clientes. Você tem o chamado código de falha de diagnóstico, que sai do veículo e indica, por exemplo, que a luz de verificação do motor acendeu. Você receberá uma mensagem de texto. Quer que eu marque um horário? A luz de verificação do motor está acesa. Você pode responder sim e ele mostrará os horários disponíveis. Você pode escolher o horário que preferir. O sistema agenda esse horário na concessionária, o que pode ocorrer em outras situações. Do ponto de vista de uma frota, certo? Agendar o horário para o veículo fazer manutenção, onde e quando, na rede certa, etc. Tudo isso feito por um agente, não por uma pessoa. Isso pode reduzir drasticamente os custos para resolver esse tipo de situação e, na verdade, aumenta a frequência com que esses agendamentos são cumpridos, porque você resolve tudo logo de cara. Você não fica com a luz de verificação do motor acesa. A luz acende e, 3 dias depois, você tenta descobrir como resolver. Você resolve na hora. Certo, e assim você tem mais chance de realmente consertar o veículo. Então. Estejam interagindo com os motoristas. Com certeza. Isso está se tornando cada vez mais comum, você vai ver muito mais disso. Simplesmente tomando decisões autônomas. Talvez, vamos ver como vai ser. Acho que essa é outra parte de... Por outro lado, a IA precisa da intervenção humana em muitos momentos, para garantir que esteja correta, certo? IA. Como eles chamam isso? Justo, alucinações. Sim. Eu tava conversando com você sobre isso. Ainda precisamos ficar de olho nas coisas e garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Mas se grande parte do trabalho, se o mais pesado for feito pela IA, então as interações humanas podem ser menores, novamente reduzindo os custos para a frota. Isso é bom. Então, eu não tenho muito tempo. Porque em algumas dessas plataformas que foram publicadas aqui, você tem um limite. Mas isso nos leva ao fim da nossa conversa. E eu só queria agradecer, George, por compartilhar insights tão valiosos sobre o futuro da mobilidade de frotas. E tenho certeza de que nosso público vai levar algumas ideias práticas. E antes de encerrar, gostaria de anunciar que teremos o nosso Fleet Mobility Manager Club, ou FMMC. Vamos ter uma reunião nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro. E vai acontecer no horário padrão do leste dos Estados Unidos, para especialistas internacionais, porque eu lido com muitos países diferentes. Então será às 11 horas da manhã, na Cidade do México às 14, em São Paulo. Se você estiver na Europa, será um pouco mais tarde na sexta-feira. Espero que ainda possa vir. Então, claro, muito obrigado, George. Vamos manter contato aqui? Obrigado, Daniel. Agradeço. Toma cuidado. Ok, cuidem-se todos. Bye, bye. Fleet Mobility Today.